Salve pessoal, estamos aqui para mais uma das nossas Pílulas Vermelhas. Hoje, a pedido de um camarada, comentar um pouco sobre a escravidão, mas não tanto de uma perspectiva histórica, mas da perspectiva de uma crítica cultural, na qual nós olhamos de trás para frente, né, de hoje para o passado, para apontar como uma série de características que nós vemos como negativas, né, do brasileiro contemporâneo, deriva, em alguma medida, dessa instituição da escravidão. Eu vou tentar fazer com que este seja um vídeo curto, né, para não ficar muito pesado, muito estafante. É... Enfim, vou começar aqui a falar sobre esse tema. Sempre lembrando, né, que aqui estamos no programa favorito do Goi brasileiro. Bem, é... uma coisa que me parece bastante notável e penso eu que bastante, já foi objeto de muitos comentários, é o quanto o povo brasileiro é um povo servil, é um povo acostumado a baixar a cabeça, né? A dizer sim senhor, né? Me desculpe. É um povo muito genuflexivo, por assim dizer. É um povo que tem tendência a ficar de joelhos, a se curvar, a obedecer, a baixar a cabeça, né? A ter medo das autoridades, tá? É um povo que tem medo das autoridades. É só você ver a farra do doutor, né? Um brasileiro, especialmente das classes inferiores, ele, diante da incerteza de qual que é o seu status vis-à-vis uma outra pessoa, mais ou menos bem vestida, ele, né, de uma maneira bem humilde, bem humilde, bem rebaixada, ele sempre vai se referir a essa outra pessoa como doutor, ou doutor, tudo bem, doutor? Tudo isso são características que a gente vai percebendo no comportamento do povo brasileiro. A maneira pela qual é tão comum ver as pessoas aceitando e concordando com as decisões, leis mais absurdos que a gente possa ver. Ah, uma série de coisas que só existem no Brasil, como o elevador de serviço, né? O quartinho de empregada, que hoje não existe mais. Tudo isso, pessoal, são características da escravidão. E aí a gente tem que apontar uma coisa que é muito específica da escravidão brasileira e que distingue, né, por exemplo, em relação à escravidão num lugar como os Estados Unidos. A escravidão no Brasil era muito mais comum do que nos Estados Unidos ou na maioria, acho que qualquer outro lugar do nosso continente. E talvez tenha sido uma instituição muito mais difundida no Brasil do que em quase qualquer outra parte do mundo ao longo da história. A gente botando aí como exceções certas sociedades da antiguidade, talvez, tá? A, a escravidão é tão comum no Brasil, isso a gente fala com base, por exemplo, num Gilberto Freire, em outros autores, mas era tão comum no Brasil que escravos tinham escravos. Né? Existia essa possibilidade de um escravo, mesmo ele não sendo nem dono de si mesmo, ser dono de outra pessoa. Primeira coisa que um escravo alforriado fazia, ou tentava fazer, era adquirir outro escravo. Tá? Escravo de ganho, né? Então o cara alforriado queria ganhar a vida, ele já tratava de arrumar um outro escravo, né, para poder ajudar ele, montar ali uma banca, né, para vender alguma coisa e assim por diante. Ah, o escravo ele não era a exclusividade de uma classe latifundiária branca, etc. Se fosse, né, se a realidade da escravidão no Brasil, por exemplo, fosse algo ali pertencente exclusivamente, né, a um pequeno punhado. E se vocês forem ver, pessoal, a quantidade de engenhos de açúcar no Brasil e de cafezais era minúscula, tá? Engenhos de açúcar, por exemplo, aí depende do período, evidentemente,
mas você vai ter ali 1.000 senhores de engenho, 1.500 senhores de engenho. É uma população, mesmo aí, século XVII, muito grande, tá? É, Então, se fosse essa a realidade, a gente não estaria vendo um impacto, né, cultural tão grande da escravidão no nosso país. Na realidade, escravos, quem tinha escravo no Brasil eram todas as classes. Como eu falei, até os escravos. Escravos recém-alforriados, escravos que ainda eram escravos, que tinham outros escravos, às vezes em segredo, tá? Classe média, né? Uma pequena classe média urbana, às vezes tinha 1, 2 escravos. Evidentemente, a classe dos latifundiários tinha muitos escravos, mas a gente está falando aí de uma instituição extremamente difusa e extremamente horizontal até, ok? Isso tem um significado, né? Ou melhor, colocando em outros termos, isso tem um impacto. Ainda mais quando a gente mistura esse dado da extrema difusão horizontal da escravidão com a questão da mestiçagem, ok? Porque isso significa que uma parte significativa da população brasileira descende de senhores de escravos e de escravos em todas as classes. Os pobres, né? É claro que também a gente tem que. A gente poderia querer quantificar. Eu não quero ficar debatendo quantidades, tá? Mas entre os pobres brasileiros, você tem muitos que descendem de escravos e de senhores. Na classe média, você tem muitos que descendem de escravos e de senhores. Nas classes mais elevadas, você tem muitos que descendem de escravos e de senhores. Até porque, novamente, em distinção aos Estados Unidos, não existe essa bicoloridade na escravidão brasileira, tá? Ainda que você vá ter padrões no Brasil, ainda que tenha havido um regime de servidão análogo à escravidão, especialmente, por exemplo, no começo da onda, né, do café, né? Você tem ali um regime de servidão de trabalhadores brancos, regime de servidão muito semelhante à escravidão, porém escravidão jurídica, né, escravidão plena, propriamente dita, no Brasil nunca afetou os brancos, tá? Ainda que em outras partes do mundo, sim, de fato, tem afetado, mas você tinha, sim, escravos mestiços, senhores negros, né? Senhores negros que eram donos de escravos mestiços, né? Mulatos, pardos, às vezes pardos claros, tá? Então, existia essa variabilidade. Então, se você concebe a possibilidade de certo grau de ascensão social, então sim, mesmo nas classes elevadas, nas classes altas, né? Ainda mais hoje, né? Não necessariamente no século XVIII, XIX, mas quando a gente pensa hoje, né? A gente leva em consideração o grau de mobilidade social do século XX. Você tem, sim, uma parte razoável da elite brasileira que descende de escravos, tá? Então é algo quase universal no Brasil, ok? E aí, o que isso significa? Novamente, o que isso significa? Bem, eu comecei a falar, quando eu comecei a falar sobre esse tema, eu comecei a falar sobre esse caráter servil do povo brasileiro. O povo brasileiro é um povo de servos. Seja classe média, a nossa elite, os nossos pobres, estejamos falando aí de sejam quaisquer raças ou etnias que existam no Brasil, e isso deriva exatamente daí. A relação que o patrão capitalista desenvolve com os seus funcionários no Brasil é exclusiva do Brasil e deriva diretamente da escravidão enquanto instituição. Por quê? Quando a gente pensa, por exemplo, especialmente, né, num grau mais alto no Nordeste, ainda que num grau menor também na região Sul-Sudeste, na região dos cafezais, em contradistinção à região dos engenhos de açúcar. Na região dos engenhos de açúcar, por exemplo,
como o Celso Furtado aponta, você não tinha mais, quando a gente bota aí virada do século XIX para o século XX, uma viabilidade de expansão da ocupação de terra. Porque a terra para o interior já está ocupada, por exemplo, pela criação de gado ali, até na região do sertão nordestino, né? Então a região do engenho de açúcar ela é mais litorânea e a terra já está majoritariamente ocupada. Então não tem para onde o escravo ir. Então o escravo ele vira trabalhador, funcionário, no próprio engenho, tá? O engenho transformado já em empresa capitalista, gradualmente. Ou o cara vai sendo absorvido por outras iniciativas, né, do senhor, tá? Já numa lógica capitalista. Então, a transformação dessa relação, né, que tal como desenvolveu Gilberto Freire, era uma relação feudal ou semi-feudal, numa relação que é capitalista, é bastante direta, especialmente no Nordeste ou nessas regiões que por características geográficas, né, por uma série de características, você teve essa transição do escravo quase diretamente para o trabalhador numa lógica capitalista. Nas regiões sul-sudeste, no caso na região do Cafezal, é um pouco diferente porque você ainda tinha uma fronteira agrícola que ainda podia ser ocupada. Então muitos ex-escravos tentaram ali se tornar agricultores de subsistência, o que de modo geral não funcionou tão bem, né? Mas em alguns lugares eles também viraram trabalhadores. Mas aí você tem essa lógica, na medida em que o escravo ele sai da relação de escravidão, ele sabe ou ele acredita que existe a possibilidade de ter algum sucesso virando agricultor autônomo, de subsistência, indo mais para o interior. Ele é substituído pelo imigrante numa relação de servidão. Especialmente a primeira geração de imigrantes europeus, italianos e tal, vem aqui numa relação de servidão, análoga à escravidão. Não era escravidão, mas tinha várias características, compartia várias características comuns com a escravidão, tá? E aí, novamente, já é um tipo de empregabilidade capitalista, essa, né, do final do século XIX, meados final do século XIX, já não é mais aquela relação feudal, e esses mesmos senhores dos cafezais, eles também acabam, né, porque como você tem quem estuda, enfim, a história da região sudeste, especialmente ligada ao café, sabe que existe uma comunicabilidade entre a estrutura econômica da produção de café e os primeiros impulsos capitalistas, inclusive os primeiros impulsos industriais do Brasil. Então você tem esse vínculo, tá? Então é muito fácil explicar historicamente como que isso acontece. Quando a gente pensa também um certo capitalismo de classe média urbana, novamente, né, como eu falei, o luso brasileiro, ou o brasileiro mestiço também, que tinha ali uma pequena venda, uma pequena loja, ele também tinha o seu escravo. Um escravo, dois escravos, mas ele tinha escravos. Então ele estava acostumado com aquela relação de escravo. A emancipação, ele passa a ter que contratar alguém, seja o ex-escravo ou um trabalhador autônomo, né, procurando a sua sorte no espaço urbano, seja ele branco, caboclo, pardo, negro, ou o que quer que seja, mas ele é um patrão, um pequeno patrão, acostumado a lidar com um funcionário, um trabalhador, nessa lógica de uma relação de escravidão. Tá? Não teve, por exemplo, fase de transição. Em alguns países em que houve a abolição da escravidão, é porque houve uma abolição gradual no Brasil. Né? Você tem a lei do sexagenário, né? Ventre livre, por aí vai. Mas a comparação que eu faço é a seguinte: em alguns lugares, por exemplo, em ilhas do Caribe e tal, em alguns outros lugares do mundo, você tem leis que fazem essa transição da seguinte maneira. Começa a obrigar os senhores a pagar os escravos
pelo trabalho de uma parte do dia, por exemplo. Né? Então é como se você tivesse ali beleza, o cara é como se fosse um part-time slave. O cara ainda é escravo por uma parte do dia, por um número X de horas por dia, porém todo o trabalho que o cara faz, a mais do que um certo número de horas, o cara começa a ter que ser pago, né? Então você tem esse tipo de transição, que em algum, acho que isso foi mais comum nas ilhas do Caribe, tá? Mas eu também cheguei a ler que isso acontecia em outras partes do mundo até. Mas no Brasil é tipo, o cara hoje é escravo, amanhã o cara é um trabalhador livre que recebe salário. Em tese, né? Supostamente. Porque tem a questão de dívida e por aí vai. Então, o patrão, ele se transforma de senhor de escravo em patrão. Imediatamente. É claro que o comportamento do cara em relação aos seus funcionários vai ser o mesmo. Na medida do possível. Excluindo-se a possibilidade de castigo físico, tá? Excluindo-se essa possibilidade, que o patrão ele vai transferir para a polícia em situações de contestação, né? Porque o escravo, do modo geral, ele desobedece, ele, por exemplo, se ele quer se rebelar, nem sempre é uma rebelião violenta. Geralmente as rebeliões violentas no Brasil estão ligadas àqueles que o Nina Rodrigues, né, chamou de negros sudaneses, mais concentrados ali na Bahia e nos arredores, que aí eram negros que vinham de sociedades extremamente civilizadas, que já tinham metalurgia, eram alfabetizados, né? Aliás, a taxa de alfabetização dos negros no Brasil era maior do que dos brancos, pelo menos durante um período razoável até. Não é casual, por exemplo, a revolta dos malês. Mas você tem esse tipo. Você tem ali, beleza, além da rebelião violenta, mais típica dos sudaneses, você vai ter aquela rebelião do ócio, né? O escravo, muitas vezes, ele tenta dar uma enrolada, aí ele é punido e por aí vai. Mas a rebelião do trabalhador numa relação capitalista, geralmente não vai ser propriamente a revolta armada, tá? E às vezes pode ser o ócio, mas a principal forma de rebelião é a greve, né? É o piquete, é o protesto e assim por diante. E aí, como ele não pode, por conta própria, punir o trabalhador fisicamente mais, ele não pode mais fazer isso, ele chama a polícia, né? E a polícia espanca o grevista, o trabalhador insatisfeito e assim por diante, tá? Então você tem uma transição que é muito direta, muito suave, ok? Por conta desses problemas de transição da escravidão para um sistema, né, de trabalho pago, por assim dizer, um sistema capitalista, algo que o Celso Furtado diz, por exemplo, é que pela própria lógica da escravidão, a gente tem que tentar mergulhar na lógica da escravidão, tá? Tipo de trabalho extenuante, que para o escravo significa apenas subsistência, sobrevivência. A gente tem que tentar entender que tipo de lógica isso te acostuma, tá? Quando você está acostumado a um trabalho no patamar da sobrevivência, né? Você trabalha ali boa parte do dia para ter, né, o abrigo, né, roupa, alimentação e é isso. Imagina o que acontece quando você se torna um trabalhador livre. Isso é quem diz é o Celso Furtado. Ele vai dizer, por exemplo, que nesse caso dos ex-escravos que se arriscam na agricultura autônoma, na agricultura familiar, agricultura de subsistência, o que acontece é o seguinte: ele descobre, ele percebe que se ele trabalhar bem menos do que o que ele trabalhava, por exemplo, enquanto escravo, ele já consegue tirar o necessário para sobreviver. Então o resto do tempo é ócio. E aí, nessa lógica de trabalhar o mínimo possível, porque trabalhando o mínimo possível, né, ele já consegue sobreviver,
você também tem um dos problemas que explica, por exemplo, o pouco desenvolvimento econômico, né, no interior do Brasil, nessas zonas que foram ocupadas e trabalhadas por agricultores autônomos, às vezes ex-escravos ou descendentes de ex-escravos. Você começa a entender também certas distinções sociais no Brasil, que às vezes acompanham também linhas raciais, novamente admitindo que a maior parte dos escravos brasileiros era ou negra ou mulata, tá? Então, assim, mas isso não é porque esses ex-escravos ou descendentes de ex-escravos eram preguiçosos é, num sentido intrínseco. É porque a própria instituição da escravidão moldou a mente e o comportamento desses trabalhadores em trabalharem apenas o suficiente para poderem cuidar da sua mínima sobrevivência. De modo que, com o tempo extra, você se dedica aí ao ócio. E um ócio que muitas vezes não é necessariamente, não é um ócio produtivo, não é um ócio, não é um bom ócio. Muitas vezes é um ócio caótico, tá? Isso, se vocês são da classe trabalhadora, mas vocês vamos supor, vocês são da classe trabalhadora, vocês são pessoas pobres, humildes, mas vocês são pessoas mais disciplinadas, mais centradas. Quando você pensa no comportamento das outras pessoas da sua classe, outros trabalhadores, outras pessoas pobres, outras pessoas humildes, você consegue visualizar uma conexão entre certos comportamentos típicos do trabalhador das classes mais baixas, contemporâneo, seja ele branco, caboclo, mulato, pardo, negro, etc. Com isso que eu estou descrevendo, né, do trabalhar o mínimo para garantir a sobrevivência básica, qualquer coisa a mais em termos de tempo ou dinheiro, os caras não sabem o que fazer. Certo? Isso tem raiz exatamente na escravidão e na maneira desastrada, desastrada e tardia, como aconteceu a abolição da escravidão no Brasil. Tá ok? Sem qualquer esforço, né, de construir um caminho de um desenvolvimento econômico para os ex-escravos. Cara, quando a gente fala em direitos trabalhistas no Brasil, é a mesma coisa, é a mesma lógica. O patrão ele resiste porque ele ainda tem a mentalidade de por que você, trabalhador, você quer mostrar serviço pro seu patrão? Pessoal, é uma relação contratual. Tá escrito ali 8 horas. Não tá escrito 8 horas? Sabe como é que é em qualquer país que não passou por essa chaga da escravidão? Cara, 8 horas de trabalho, deu o meu horário, o cara larga ali a papelada, o cara fecha o computador, tchau. Tchau e benção. Estou indo embora. Amanhã tem um problema, deu treta, deu crise. Ou apareceu um cliente que quer fechar um contrato. Amanhã a gente se resolve, brother. A empresa vai continuar aí de pé amanhã? Vai. Então amanhã a gente resolve. Não é exclusivo do Brasil o tipo de mentalidade, né? Do mostrar o serviço, abraçar a camisa, etc. Mas isso é parte de uma mentalidade que deriva da escravidão, no sentido de que existe ali um patrão acostumado a achar que você deve a alma, a vida a ele. Então, tudo que você tiver que fazer por ele, você tem que fazer. E o que você fizer a mais não passa da sua obrigação. E aí a gente retorna ao problema da mentalidade servil do brasileiro. Como o brasileiro opera no modo da sobrevivência e ele tem um espírito servil, se você tiver essa mentalidade germânica, né, num trabalho no Brasil, vai ter um inseto disposto a servir de tapete para o patrão, né, a ficar ali atrás do patrão com uma palmeira para poder abanar ele no verão, e aí o patrão vai colocar ele no seu lugar.
né? Então veja como é um negócio maléfico que vai se retroalimentando, tá? Tudo isso deriva da escravidão. Qualquer mudança que você tenta implementar para tornar mais eficiente o trabalho, quem não gosta é o patrão. Porque existe no patronato brasileiro um certo sadismo do controle. Aquilo que ele quer na sua relação com o funcionário não é apenas aumentar a produtividade do trabalho do qual ele é o patrão, o dono, etc. Ele quer especificamente controlar você, o seu comportamento. Tá entendendo? Não é apenas. Não interessa para ele apenas saber que uma determinada inovação no trabalho vai garantir lucros 5% maiores, né? Uma produtividade 7% maior. Se isso implicar uma redução drástica da capacidade dele de supervisão e controle sobre o comportamento do trabalhador, ele vai rejeitar. Ele vai rejeitar completamente isso. Tá ok? Exatamente porque existe esse elemento do sadismo, um sadismo do controle do corpo do trabalhador, que deriva diretamente das relações escravistas brasileiras. Pessoal, o patrão, do modo geral, ele resiste ao trabalho à distância exatamente por isso, né? O trabalho home office. Um monte de empresas que não precisavam voltar para o home office, voltaram porque o patrão ele não se aguenta, ele precisa controlar você. Ele precisa supervisionar sua ida ao banheiro. Senão ele não é feliz. E ele não é feliz com essa ausência de supervisão sobre sua ida ao banheiro, sobre quanto tempo você gasta cagando e por aí vai, por conta de uma herança espiritual, genética das relações escravistas no Brasil, tá? Quando a gente fala de cultura, por exemplo, tirando o servilismo, que eu acho um dos elementos mais nojentos da cultura brasileira, esse isso que chamam de humildade. O brasileiro é humilde. O brasileiro ele é muito educado, ele é gente boa. Isso me causa tanto ódio, tanta raiva, tanto nojo, tá? Porque é servilismo, não é humildade, né? Até porque humildade não como a não arrogância, mas a humildade como essa disposição para você tá sempre se curvando, se curvando, e se curvando, e se curvando, e abaixando a cabeça, e ouvindo desaforo, né? E não falando suas qualidades, né? Não se impondo, não dando carteirada quando você tem o direito de dar a carteirada, carteirada intelectual, dizer que você sabe do que tá falando porque isso ou aquilo, ou que você conhece a lei e aí você se impõe, por exemplo, diante de um policial, diante de um burocrata, de um funcionário público, porque você conhece as leis brasileiras, você sabe que você está certo, né? Você conhece o código do consumidor, se for uma questão de compra. Não, você bate, não, tudo bem. Não, que isso, né? Esse é comportamento de escravo, tá, pessoal? Não caiam no mito da humildade. Humildade, tal como entendido, né, hegemonicamente no Brasil, é comportamento de escravo. É fingir ignorância quando você sabe do que está falando. É fingir que você está errado quando você sabe que você está certo. Tá? É fingir que você é um ninguém quando você sabe que você tem autoridade, você é alguém, você tem, sei lá o que, o status necessário para se impor numa determinada situação. Tá? Isso aí, essa humildade não é uma virtude, é um vício. E é um vício tipicamente brasileiro que deriva exatamente das relações escravistas. Dessa expectativa que todo mundo tem de que todos os outros vão virar tapete para você passar por cima, ou para, enfim, essa pessoa passar por cima, tá? Então, assim, pelo amor de Deus, não caiam nisso. Mas quando a gente volta para a questão cultural, né? Até mesmo
esse aspecto que nós muitas vezes criticamos na cultura brasileira, certa tendência a uma promiscuidade, uma bundificação cultural, ao contrário do que muitos racistas dizem, isso não tem nada a ver com a África. Isso não é herança africana. Isso é herança escravista, é coisa do Brasil. Pessoal, eu nunca visitei, eu pretendo visitar algum dia uma série de países. Vocês estudarem a África, vocês lerem alguma coisa sobre a África, vocês mantiverem contato com nacionalistas africanos, por exemplo, e tentar entender, conhecer um pouco as suas relações familiares, culturais, sociais e por aí vai, as sociedades africanas são extremamente conservadoras. Né? Um casamento em lugares como a África Ocidental, por exemplo, que é uma região de onde vieram muitos escravos brasileiros, você tem algumas sociedades que são poligâmicas, outras que são monogâmicas, mas mesmo a sociedade poligâmica, né, por exemplo, no interior do Senegal, em que um homem pode ter algumas mulheres, não é bagunça, pessoal. Não é bagunça. Tem regras, normas, proibições, tabus. Tem coisa que o cara é obrigado a garantir para cada uma das esposas dele, tá? O cara não pode tomar amante, não pode sair pegando mulher por aí, né? Se o cara tem, sei lá, 2 esposas, 3 esposas, geralmente nas sociedades islâmicas da África existe essa possibilidade. Você tem que ter certas posses, certas rendas, porque você tem que garantir um certo padrão de vida para as mulheres. E se você arrumar amante, você tá fudido. Você vai ser punido, isso vai ser judicializado. Porque beleza, tu quer ter 2 mulheres, 3 mulheres, beleza, mas é certinho ali, é na lei, é no ordenamento. E essa noção de que a maioria das sociedades africanas é polígama é falsa. A maioria das sociedades africanas é monogâmica. E são sociedades muito mais conservadoras do que a sociedade brasileira. Tá? Existe ali uma expectativa de que tanto o homem quanto a mulher vão ser fiéis, né? Vão respeitar ali uma série de tabus e assim por diante. Então essa noção de que certos padrões, certos costumes culturais brasileiros, coisas que nos desagradam, certas tendências à promiscuidade derivam de uma herança africana é completamente falsa. Derivam do escravismo, porque a realidade social do engenho é uma realidade social de promiscuidade permanente. Os padres, né, que escreveram relatos sobre a realidade brasileira do século final do século XVI, durante o século XVII, por aí vai, eles falam espantados sobre a total ausência de tabus sociais em relação à nudez, em relação ao sexo. Então, assim, muito disso, do adultério, né, que nós vemos como algo comum na sociedade brasileira, dessa facilidade com a qual se vê o sexo, tudo isso deriva das relações escravistas, especialmente quando a gente transfere isso para relações de assimetria de poder, especialmente assimetria econômica, né? O assédio do patrão ou do gerente em cima da trabalhadora hierarquicamente inferior, e o assédio que muitas vezes é correspondido pela trabalhadora como sendo uma oportunidade de uma certa ascensão. É claro que isso existe em vários lugares do mundo, tá? Mas existem características especificamente brasileiras no local de trabalho. Quem trabalha em empresa grande, e especialmente o tipo de empresa em que existem aqueles trabalhos que são trabalhos também de baixa renda, vocês sabem que é uma promiscuidade do caralho, tá? É uma promiscuidade do caralho. Isso também deriva das relações escravistas. Em várias das coisas que eu falei, como por exemplo na obsessão do patrão pelo controle,
né? A obsessão do patrão por extrair o máximo possível de esforço do funcionário, mesmo que esse esforço não garanta ganho maior, né? O patrão quer te ver suando. Não interessa se esse suor vai gerar ouro, tá? Mas ele quer te ver suando. Ele quer ver que você se esforçou. Pode ser um esforço improdutivo, um esforço estúpido, mas ele precisa sentir que você quebrou ali as costas no trabalho naquele dia. Isso é herança da escravidão. E o Gilberto Freire, especificamente, fala que existe uma dimensão sadomasoquista nas relações sociais brasileiras. Sadomasoquista no sentido de que a elite gosta de torturar a massa e a massa tem tesão por ser humilhada, oprimida e tiranizada, abusada. Pessoal, o quanto que a gente vê fudido no Brasil defendendo as ideias mais estapafúrdias e que vão ser prejudiciais para ele, a gente consegue entender essa percepção de um sadomasoquismo do povo brasileiro, tá? Isso é muito típico também. E isso deriva também dessas relações escravistas. Porque a criança, o filho do senhor de engenho, tal como ele brincava com colegas amiguinhos, né, filhos de escravos, usava seus amiguinhos como cavalo, né, nas brincadeiras. Às vezes era violento com os seus coleguinhas escravos, ok? Você tem essa relação esquisita na qual o senhor, ou às vezes o jovem senhor, ao mesmo tempo que às vezes ele vai punir fisicamente a escrava, ele vai ter também relações sexuais com ela. Então isso é algo que também vai se retroalimentando. E às vezes, isso é um dos elementos polêmicos do Gilberto Freire, é um dos motivos pelos quais ele é cancelado. Ainda que seja verdade, qualquer pessoa que tenha lido aí sobre esses elementos, né, da maneira pela qual o certo sadomasoquismo se expressa socialmente, o cara lendo, sei lá, um Bataille, né, enfim, outros autores que tratam desse tipo de tema, sabe que em quase todo o sadismo existe um masoquismo que está ali ávido pela punição ou que acredita que a punição possa ser compensada de alguma maneira. Tá entendendo? Isso também existe muito no Brasil de hoje, em que você vai ver aí um monte de gente que quer ser abusada pelo governo tirânico, que acredita, né, em todo tipo de tabu, proibição, restrição, mesmo que seja completamente irracional, que acredita em suar para trabalhar, mesmo que isso não significa absolutamente nada em termos de ganho de produtividade, né? Essa é a realidade do trabalho no Brasil. E, em alguma medida, é a realidade da sociedade brasileira. E eu considero que, por esses e vários outros motivos, inclusive, de fato, talvez o maior atraso na história brasileira, ou vamos colocar em outros termos, um dos principais motivos pelos quais o Brasil é um país fodido é a quantidade de tempo que este país teve a instituição da escravidão. E o quanto que nós nos acostumamos com essa instituição. Se tivesse dependido, por exemplo, do José Bonifácio, teria acabado na época da independência mesmo, que é quando deveria ter acabado. Né? A escravidão no Brasil, reconhecendo uma certa inevitabilidade de ter existido, por razões históricas, deveria ter acabado no início da independência brasileira, na época ainda do Pedro I. Porém, as oligarquias brasileiras fizeram o possível e o impossível para poder impedir a abolição da escravidão e nisso mantiveram, não são apenas os negros, mantiveram o Brasil enquanto sociedade estagnada
nessa situação que é aviltante para todos os envolvidos. Então, novamente, algo que o Gilberto Freire fala, né, é que por suas circunstâncias e por aquilo que ela permite, a escravidão enquanto instituição, ela degenerou socialmente e culturalmente os portugueses, ou seja, os luso-brasileiros, e os afro-brasileiros, bem como, evidentemente, né, os nossos mestiços. Então, qualquer problema, qualquer possível vício que nós encontremos no brasileiro contemporâneo, boa parte desses vícios, boa parte desses problemas deriva da escravidão enquanto instituição. Porque tal como ela é aviltante para o sujeito que é tratado como objeto, ela também corrompe a alma do sujeito que trata outro sujeito como objeto e se relaciona com outro sujeito como se fosse mero objeto. Então, essa é a pílula vermelha de hoje, pessoal. Até amanhã, até a próxima.